Hello, guys! Segue correção do capítulo 11. Let's go! No capítulo 11, nós vimos bastante sobre modal verbs. E vocês tinham aí, no livro de vocês, que fazer os exercícios para casa de todo o capítulo 11. E agora eu estou postando a correção para que vocês verifiquem. Lembrando sempre que, se houver alguma dúvida, falem comigo na próxima aula, ok? Muito bem, vamos lá. O capítulo... Opa, já? O capítulo 11, exercício 1, tinha aí uma questão em que era perguntado sobre o modal verb can. Então nós tínhamos ali a frase, né? The technology can eliminate cultural barriers. In this sentence, the modal verb can indicates that the writer considers the elimination of cultural barriers. Nesse caso, a frase escrita com o modal verb can indica que o autor considera a eliminação de barreiras culturais. Aí nós tínhamos doubtful, impossible, hypothetical, unconvincing or probable. E nós tínhamos ali a letra E, probable, provável. Muito bem. Questão 2. I'm free this evening, but you like to go out with dinner? Esse daqui é bem claro, né? Que seria would. Quando a gente vai convidar alguém a fazer alguma coisa, a gente coloca would. Would you like to go out to dinner? Você gostaria de sair conosco para jantar? Conosco não. Você gostaria de sair para jantar? Tô livre à noite. Certo? Questão 3. You pay for this information. It's free. Se é free, se é grátis, você não precisa pagar. Então, se você não precisa pagar, 3B. You don't have to pay for this information. It's free. Questão 4. Can you come around? I speak urgently. Você pode vir até aqui. Eu tenho que falar com você urgentemente. Eu tenho grande necessidade. Então, must é utilizado para strong necessity. Ok? Very good. Os exercícios que seguiam eram referentes à leitura e interpretação. Então, nós temos ali um texto que fala sobre child abuse, né? Então, nós temos ali, ó, the term child abuse refers to a number of areas and it is usually considered under 3 headings. These cover general neglect, systematic poisoning, and physical violence, which in recent years has been euphemistically relabeled non-accidental injury. Muito bem, e aí segue o texto. Esse texto fala especificamente sobre abuso infantil, fala sobre maus tratos, violência doméstica, violência sexual contra crianças e etc. E traz aí alguns termos em que nós tínhamos que discutir nas questões. A questão número 5 está falando assim, ó, which of the following would you classify as non-accidental injury? Qual das frases a seguir você não classificaria como ferimento não acidental? Então nós temos ali, letra A parent leaving a 7-year-old child on their own in the house for a couple of days. B, a parent hitting a child to the extent of their needing medical care. C, a parent failing to provide enough food for a child. D, a parent keeping a child off school, a child being constantly criticized or shouted at. Então, nesse exercício, nós podemos ver que a opção 5, a parent hitting a child, um pai ferindo uma criança, seria como não acidental. Não teve nada de acidente, foi um ferimento intencional, né? Então, um pai machucando uma criança numa gravidade que ela precise de cuidados médicos, né? É isso que está falando nessa alternativa. Seria a letra B, a mais adequada, ok? Questão C. The word moreover signs that the continuation of the sentence will... A palavra moreover, ela tem sentido de adição. Então, vocês tinham ali na letra A, exemplificar, na letra B, constatar, na letra C, providenciar causa, na letra D, adicionar e na letra E, relacionar, o correto seria adicionar. Add something to the existing argument. Por quê? A palavra moreover significa além do mais, além do que,
Sempre quando você tem um argumento e você quer adicionar mais informações, você utiliza moreover para fazê-lo, certo? Questão 7. Sexual abuse has been recognized as a widespread social problem. Abuso sexual tem sido reconhecido como um problema social altamente espalhado, né? Ao redor do mundo por aproximadamente 40 anos, tá bom? Então ali era só você verificar as informações de data que tinham no texto e não tinha ali outras menções como Segunda Guerra, etc. Tinha os anos 70, mas não era exatamente essa menção que vocês precisavam. Então, a opção correta da questão 7 era a letra A, ok? Próximo texto fala sobre shopaholics. Esse prefixo aholics é tudo que uma pessoa tem vício em. Por exemplo, chocoholic é uma pessoa viciada em chocolate. Alcoholic é uma pessoa viciada em álcool. Shopaholic é alguém viciado em compras, um consumista compulsivo. Então vocês vão ver aí nesse texto sobre os principais sinais de consumo compulsivo. Olha só as frases iniciais. What are the warning signs of compulsive shopping? There's still very little known about compulsive spenders. Então, olha só, quais são os sinais de um consumista compulsivo? Né? Ainda sabe-se muito pouco sobre essas pessoas. Aí ele vai discorrer várias informações científicas, relatos de psiquiatra. É interessante vocês lerem esse texto porque tem bastante informação legal, tanto de conhecimento de mundo quanto principalmente sobre esse tópico de consumismo, né? Não sei se algum de vocês é consumista compulsivo, mas vale a pena a leitura. Após a leitura, vocês tinham duas questões. A questão 8, que está do lado direito, e por questão de espaço, eu coloquei a questão 9 do lado esquerdo. Questão 8. The individual is overwhelmed by the desire to be very stupid things means that... Então, o uso dessa palavra overwhelmed aí, ele está dando um significado do quê? Que ele está inabilitado de lutar contra seu impulso, que ele deseja parar, que ele acredita fazer, etc. E nós podemos ver aí que a opção correta nesse caso aí, da 8, é a letra A. Ele está incapacitado de lutar contra esse impulso. So, the individual is overwhelmed by the desire to do very stupid things. Então, o indivíduo se vê incapacitado de lutar contra o impulso do desejo de fazer coisas estúpidas. Alguém se identifica? Questão 9. Check the statement which mentions an idea found in the first two paragraphs. Então, vocês tinham que marcar a assertiva que menciona uma ideia encontrada nos dois primeiros parágrafos. Então, vocês podem ver ali que nos dois primeiros parágrafos vocês encontram The information available on shopaholics is still very insufficient. Então, é a questão 8A, questão 9, letra E, porque vocês vão ver nos dois primeiros parágrafos que a informação sobre esse conceito já está ali no primeiro parágrafo, né? Vocês viram ali que a gente sabe muito pouco sobre esse tópico. Então, é insuficiente, certo? Muito bem. Então, questão 8A, questão 9, letra E. O terceiro texto, ele fala sobre protestos crescentes ao redor do mundo, né? Então, tá falando aí no título que, com o crescimento dos protestos, os cidadãos, perdem a fé na política e no Estado. Ele menciona, inclusive, os protestos de junho, que aconteceram no Brasil, se não me engano, em 2015, que começou com as tarifas de ônibus e depois virou todo um protesto que não tinha exatamente um lado político, esquerda ou direita. Era realmente todo mundo insatisfeito com alguma coisa, protestando. E depois ele menciona ali vários outros lugares, faz várias outras comparações em outros países. Menciona a Turquia, fala de lugares na Europa e etc. Então nós tínhamos ali a seguinte pergunta. This text is an example of Jean Opnum article. The purpose of this article can be described as... Esse texto tem um exemplo de um artigo de opinião. O propósito desse artigo pode ser descrito como... Então, olha só, como é um artigo de opinião e ele traz várias informações, ele traz uma análise sobre o problema, a opção mais adequada seria
Letra A. Provide the analysis of a current issue. Então, ele providencia uma análise de um problema recorrente, né? E enquanto isso, na questão 11, você tem ali, ó, from the first to the fourth paragraph, various protest movements in different countries of the world are mentioned. The author establishes links among them by means of the following text strategy. Então, olha só, como eu falei para vocês, é mencionado vários tipos de protestos, desde o primeiro parágrafo até o quarto parágrafo. E vocês tinham que selecionar aí qual estratégia textual é utilizada para essa menção. Casualidade, comparação, enumeração ou particularização. Como vocês podem ver, é a comparação. Ele traz várias comparações, desde o primeiro parágrafo até o quarto parágrafo, quanto ao uso dessas questões, ok? Muito bem, então meninas, no capítulo 11 a correção era até esse exercício, certo? O capítulo 12 então vocês vão fazer agora para a próxima aula, em que nós faremos a correção, tá bom? Havendo qualquer dúvida sobre esses exercícios, por favor anote, coloque o número do exercício, faz um marca-texto e não esqueça de perguntar na próxima aula, ok? See you next class, guys. Bye bye.